fazer morada em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas da Federativa do Rio de Janeiro, CERJ. E nós estamos hoje aqui com uma série especial. Nós conversamos com o Rubens Almeida, da área de ações estratégicas, conversamos com o Tiago Fagundes, o homem da grana, sim, da área financeira. E hoje, a menina que organiza a parte administrativa, nós vamos conversar com a nossa querida Edila Luz, né? Então coloquem seus óculos escuros, porque realmente essa menina brilha. Muito bem-vinda, querida Edila. Obrigada, Henrique. Muito feliz de estar aqui com você. Que bom, querida. E, bom, o Presença Amiga, então, é esse programa que a gente acolhe pessoas queridas. E vamos começar. A pergunta sempre primeira é essa, né? Como é que você conheceu o Espiritismo? Eu nasci numa família espírita, então não tinha jeito. Eu tive que conhecer desde pequena o espiritismo, né? Meu pai foi criado na Igreja Católica, mas aos 19 anos ele se desentendeu com o padre, saiu e onde ele trabalhava tinha um senhor que ele respeitava muito, e esse senhor ele era espírita e acabou levando meu pai. Ofereceu os livros, coisas que meu pai não estava conciliando, né? Então prestou livros e levou meu pai para uma casa espírita. E minha mãe, que também era católica, mas tinha, né? Não concordava com algumas coisas, e o meu pai ele era afilhado da minha avó, da mãe da minha mãe. Então estava sempre lá em casa. Quando começaram a namorar, ela aceitou a doutrina espírita, então todos os filhos, né, nós somos criados lá em Além Paraíba, Minas Gerais. Ah, que legal! Começamos no Centro Espírita Amor em Deus. Ah, tá. Que bacana. Ele existe ainda? Existe, Olha, que existe sim. E bacana. tanto tem uma sala lá, que é uma sala de reportagem, que meu pai chegou a ser presidente de lá, depois vice, e leva o nome dele. Sala Oswaldo José da Luz. Olha, que bacana. Então, olha, você que está aí em Além Paraíba, né, que não está dentro da área federativa, mas se bem que Além Paraíba, gente, assim, ó, um pulinho, né? Dá Então, logo ali, né? pois é, então vejam que nós temos, então, olha, uma diretora do CERJ, trabalhadora, que está aqui no Rio de Janeiro, mas começou, né, nesse centro espírita. Mas aí me diz, Edila, aí lá que você começou a trabalhar, como é que foi? Não, eu saí de lá com 14 anos, né? Ah, tá. Eu fui para evangelização, né? Aquela coisa, né? Eu era evangelizada. Comecei na pré-mocidade, mas aí nós mudamos para o Rio. E assim que mudamos para cá, eu fui morar em Bom Sucesso, aí tinha um centro próximo em casa, meu pai sempre procurando uma casa espírita, só que ainda era aqueles centros que faziam reunião pública e depois entrava com a reunião mediúnica. Ah, Aí sim. minha mãe falou que não ia deixar, né? Não, aí ficamos um tempo sem frequentar nada, mas fazíamos o culto no lar. Isso sempre foi feito. E depois a minha mãe descobriu, próximo onde nós morávamos, a Fundação Maria Tagaio, onde Ah, ela começou lá num trabalho social, nos atendimentos que se faziam, e o Chico Xavier estava sempre lá. Então, ela também acabou me levando, ela sempre vivia me carregando para ajudar, né? Lá no trabalho social, e a gente frequentava as reuniões públicas, principalmente. Quando o Chico ia, a gente ainda trabalhava, né? A gente ficava lá, eu ficava arrumando a fila, ajeitando a fila para as pessoas entrarem para assistir o Chico. E foi assim até que eles resolveram voltar para Minas, eles voltaram, eu continuei no Rio e fui morar no Catete. Depois que meu pai desencarnou, passado algum tempo, a minha mãe veio para o Rio e foi morar comigo. Antes dela vir, né, voltar aqui para o Rio, estava lá
em Além Paraíba, o Lidiênio Menezes, que ele foi fazer uma palestra lá, e ele ficava na casa do meu cunhado, e a minha mãe perguntou a ele se ele indicava uma casa espírita. Minha irmã estava na mocidade, né, para continuar a caçula, e ele falou assim, vai morar onde? Ele falou, no Catete. Ele falou, tem lá o Seara Fraterna. E aí, eles vieram, elas começaram a frequentar, eu ainda não. Nessa época, trabalhando, Eu né? quero fazer uma observação, Edil. É um centro que tem uma das melhores recepções, né? Como são acolhedores. Nossa! Isso a gente sempre tentou. Então, assim, aí morávamos na rua quase que em frente ao Seara. Resultado, as pessoas do Seara, da mocidade, acabava a reunião e ia lá para casa. Olha, Então se tornava e começou. E eu fui convidada a participar da reunião pública de sexta-feira, porque as pessoas não me conheciam lá, para fazer um teatro. oh, Eu ia sentar na plateia, né, assistindo o início da reunião pública, e depois eu ia levantar e fazer um questionamento, mas tudo fazia parte da encenação. E eu fiz isso. Era a Semana Santa, sexta-feira da Semana Santa. Quem dirigia essa reunião, o coordenador da reunião, era o Júlio César de Sarroris, só que ele sim. não estava, porque ele era dirigente do DOD, Departamento de Orientação Doutrinária, da USERJ, e eles faziam a CERJ, a Confraternização Espírita do Estado do Rio de Janeiro, durante a Semana Santa. Então, como ele não estava lá dirigindo a reunião, a menina que estava lá queria fazer uma coisa diferente, aí eu apareci e acabei ficando trabalhando na reunião pública Beleza. de Olha. sexta-feira, lendo a página, né? Trabalhando assim. Aham. Daí, depois me chamaram para participar do EJA, tinha um EJA terça-feira, e o Júlio me chamou para coordenar um novo EJA que ia ter no sábado à tarde, porque no sábado à tarde lá só tinha mocidade. Então, ele queria mais um estudo e achou um EJA que seria até uma ponte, né, de ligação, quando Sim. o pessoal da mocidade saísse. Então, fiquei um ano sendo treinada, junto com as outras coordenadoras, e frequentava o outro EJA como participante. E nesse outro EJA, a dirigente, ela era secretária do DOD. Então, ela me chamou para arrumar o armário do DOD. Foi a primeira vez que eu entrei na USERJ, foi em julho de 1987. Olha. Para arrumar um armário. Até hoje, esse armário sumiu. Até hoje não. O armário, gente, o armário ele ficou complexado. Eu Se bem que eu retirou. tentava arrumar o armário. Só que era lá naquele último andar, era diferente do que a gente vê agora. Eram 3 salas na frente, onde é o espaço memória, ali eram 3 salas. E havia 2 divisões. Uma era do DOD e a outra do DIG. Aí eu participava da reunião, da prece inicial, saía, ia lá, arrumando o armário. Aí eles começavam a falar alguma coisa, aí o Júlio, que me conhecia, me pediu uma opinião. Eu respondi. Acabou que ela acabou saindo, ela não ficou mais como secretária, eu passei a ser secretária do DOD, do Departamento, né, de Orientação É Doutrinária. interessante que você foi direto para a federativa, não passou Fui por assim, CREA, não olha, eu passou por comecei em nada. abril de 87 no Ceará, em julho eu já estava na federativa, quer dizer, já entrei no movimento espírita. Não, mas estou assim, direto mesmo, não E, passou com, nem por. e que as pessoas, né, começavam a falar, você teve muita sorte, porque você começou a trabalhar com Júlio César de Sarroris, com Álvaro Crispino, com Edivaldo Roberto de Oliveira, Meu que eram os Deus. 3 que coordenavam, e a gente fazia. E eles, né, faziam a CERJ, então eu comecei a participar da 4ª CERJ. Então, eu fui da 4ª até a 9ª, depois eles saíram, aí eu, na 10ª, eu fui como participante, e na 11ª eu comecei a trabalhar na recepção da CERJ e também coordenando alguns grupos, né, que a gente Sim. fazia divisões de grupo. E
E aí foi passando. Fiz parte da recepção lá da USERJ, a gente tinha uma equipe de recepção para todos os eventos, inclusive das CERJs, e foi assim. Foi assim. Você esperava parar numa diretoria administrativa, Edila? Nunca, nunca pensei. Sempre me ofereci como Tá com saudade ajudante. do armário? Né? Com saudade do armário, né? Saudade do armário. Não conseguia nem arrumar o armário. Como é que eu vou dar conta de todos os móveis agora, né? Pois é. Mas, Mas você assim, uma esperava, coisa mas... boa Ah, que eu vejo é que o tempo que eu fiquei lá, eu conheci várias pessoas que trabalharam lá, sim. inclusive os atuais, né, funcionários. Eu trabalhei com eles muito nos eventos, né, que nós tivemos lá. Então, tenho uma boa relação com eles. Pois é, a diretoria administrativa, né, ela envolve, assim, até contato com as outras diretorias, uma intimidade Sim. maior com o financeiro. É, O é claro que eu financeiro é não uma vou perguntar como parceria, né? Nós é temos uma uma boa parceria. parceria. Nós Isso. trabalhamos em conjunto. Que aquele negócio, eu não vou perguntar, não é? As suas expectativas, né? Porque aí a gente tem que construir alguma coisa. Mas o que que você tem assim de pensamento de futuro do CERJ nessa área administrativa? Eu tenho de querer melhorar a sede, de querer arrumar a nossa sede para que ela possa abrigar muitos eventos. Ainda fazemos poucos eventos lá, mas eu gostaria que tivesse muitos eventos lá. Voltar a ser aquilo que eu conheci quando eu entrei. Por exemplo, quando eu falei que eu trabalhei no Dodge, em 91, nós fizemos o primeiro curso de coordenadores de ESG. Nós colocamos quase 200 pessoas no SESC toda segunda-feira à noite. Olha, Era assim, tinha que ser dividido em 3 grupos, porque não dava todo mundo, era muita gente. A gente um curso de fez, fôlego. quando foi lançada a proposta, a resposta veio muito grande, porque na época eram poucas casas que tinham ESG, né, que trabalhavam com ESG. E aí eu lembro que em 91 nós fizemos, durante quase um ano, esse trabalho, que foi muito gratificante. Então, eu vi a USERJ lotada, né, dos eventos, e eu gostaria, nós tínhamos vários cursos que eram feitos lá, muita coisa que poderia, não digo todos, mas pelo menos abrigar mais a equipe da arte que está, né, começando esse trabalho de realizar mais eventos de arte. Eu estou vendo que realmente a sua diretoria, você tem essa mentalidade da parceria, né? Porque o administrativo ele tem que dialogar com todo mundo, porque o administrativo, vamos dizer assim, que ele abre a possibilidades. Eu queria fazer uma observação para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, é que existe um comentário que a região da nossa federativa é violenta. Não é verdade. Não é verdade. É uma área muito que circula muitas pessoas, é uma área de boemia, não é? E que nem É. é interessante que haja violência numa área dessas. Então, eu queria agora até falar para todos, e a Edila vai confirmar, a área do SERJ não é violenta e permite que todos possam ir com tranquilidade àquela região e à nossa federativa, não é verdade, Edila? Sim, eu mesmo frequento, trabalho lá nas reuniões mediúnicas à noite, vou tranquilo, saio de lá 9 horas, às vezes já saí 9h30, 10 horas da noite, consigo chegar em casa tranquila. Eu chego em casa tranquila. Sim, sim. Eu queria até fazer essa E observação quando a aqui. gente pensa em fazer esses eventos, não é à noite, não é tão tarde, é na parte da Também tem tarde, isso. não é? Num sábado, Né? onde Ah, tenha, né,
maior possibilidade das pessoas Quer chegarem dizer, lá. qual seria o maior diálogo da área administrativa hoje? O que é que você pensa, né, em realização? Né? Com quem você quer mais assim firmar essas parcerias para que o SERJ tenha essa revitalização agora? Com os seus, com as Hum. casas espíritas, né? Por exemplo, você faz parte da Reunir 8, certo? Pois é. Né? Eu faço parte da Reunir É. 8. E antes de eu estar como diretora, eu era coordenadora da Reunir 8 e do Quinto Seu. Quando chegava a vez do Quinto Seu, ser o anfitrião do Ereu, na Zona Sul nós não temos casas grandes como tem no subúrbio, né? Como o 15º tem, o 12º tem, até o 32º tem. Nós não temos. A maioria ou são casas pequenas, prédios pequenos, ou são em prédios edifícios, são salas. Sim, sala comercial. Sala comercial. A única casa assim que daria para abrigar, como o nosso Ereu é sempre no primeiro domingo de agosto, eles têm uma atividade nesse dia. Aí, qual foi a opção que nós já fizemos há alguns anos atrás? Fazer no SERJ. Então, é isso, abertura. Tanto que, o que aconteceu com o 32º? Que é uma área que Benfica, né? São Cristóvão, as pessoas já não querem mais ir, começaram a fazer lá também. É isso. O seu que precisar, pode, né? Fazer a reunião lá. E o Teve casos SERJ tem espíritas que estrutura, já né? fizeram isso, né? Apesar do SERJ estar em obras, né, e se revitalizando, né, ele tem estrutura para abrigar eventos, tem o Tem. som, né, a cantina é muito boa do SERJ, olha, eu digo isso de cadeira, mas tem as instalações, são confortáveis, banheiros, então o SERJ oferece. Na área administrativa, ela infere bastante nessa estrutura, né, Edila? Isso. A gente procura, né? Fazer esse trabalho, esse serviço. E outra coisa também, Henrique, é o trabalho do voluntário. Nós temos um grupo de voluntários que trabalham nos ajudando nesses eventos, porque de funcionários são poucos os funcionários. Quando tem esses eventos, a gente precisa de pessoas para ajudar na cantina, né? Quando são feitos almoços, precisamos falar em almoço, vamos ter um agora esse mês, hein? Olha só, o programa, gente, o programa ali está indo ao ar em final de março, né? Último domingo de março. Então já teve o evento, não? Então, já teve o evento. Já teve o evento, gente, mas é ficar de olho na programação, porque o SERJ, ele tem um site, gente. Então, tá ali www.serj.org, não é isso? .org. Entra lá, porque está sempre um site atualizado, muito fácil de visualizar, e aí é só ver a programação do SERJ, e você também pode fazer outra coisa. Lá no site também tem o calendário, você aproveita e também fica atento para ver quais são as programações. Edila, vou te fazer uma pergunta. O movimento espírita fica muito ligado, né, no que acontece no seu entorno, porque eu acho que as pessoas ficam muito presas aos seus centros espíritas. E o movimento Isso. espírita esquece que existe, né, muitas atividades que vão acrescentar bastante, né, a todos nós. O que você diz disso? Eu acho assim, eu tive um privilégio, porque ao mesmo tempo, no mesmo ano que eu entrei numa casa espírita, eu entrei na federativa, eu entrei no movimento espírita. Então, eu trabalhei os dois o tempo todo juntos.
Com isso, para mim, foi muito rico. Eu conheci muitos trabalhos interessantes, eu conheci muita casa espírita, muitas pessoas que me trouxeram uma visão real da doutrina espírita. Então, a oportunidade de trabalhar na SERJ, nos congressos, trabalhamos nos congressos, depois nos seminários, nos encontros das várias áreas, né? Porque eu não ficava só naquela que eu estava, eu também queria participar dos outros, receber tudo aquilo, né, que aquele que vem de fora traz para a gente. Então, eu acho assim muito rico você ficar só na sua casa espírita, é bom, mas você não recebe as novidades, coisas às vezes que você está passando com determinada dificuldade lá e ali você encontra. Os hereus, essa mudança do hereu de ser troca, né? De ser roda de conversa, troca de experiências. Olha só. Isso foi muito assim enriquecedor. Então, acho que assim, quem puder, acaba com preconceito e participa do movimento. Porque isso faz você crescer como espírita, como gente. Sim. Existe um meio de comunicação que eu acho fantástico, né, que ele cresceu bastante do WhatsApp, que é aquele grupo para tirar dúvidas sobre a área de administração. Né? Casa Eu espírita acho legal. fantástico. Como é que está funcionando, né? Está São dois lá, grupos já, continua né? lá. A gente está assim, ele agora está na administração da unificação, porque como ele lida com dirigentes de casas espíritas, na reunião que nós fizemos da diretoria, né, decidiu-se, porque isso era da unificação, depois foi para a administração, e agora está na unificação, mas em parceria com a administração. Ah, Então, sim. ali, as pessoas colocam as suas dúvidas, e o que estou achando assim, mais interessante, muitas das vezes a gente não tem que fazer nada, o outro vem e dá a experiência e fala, um pede uma coisa, 5, 10 oferecem aquela resposta. A gente fica só Depois diz que o movimento espírita foi não muito funciona. bom. Não é, isso é a prova do movimento espírita, né? Isso, Que é um grupo funcionando em prol àquilo que todos estão desejando, que é o funcionamento, né, do espiritismo, né, nas suas instituições. Né? Porque aquela história, se a administração funciona alguma coisa, Gila? não, não funciona. Nós temos que ter esse planejamento, né? A gente tem que Aí, saber como funciona para as tudo, né? instituições aqui do Rio de Janeiro que não têm acesso a esse WhatsApp, como é que faz? Pode ou ligar lá para o Sérgio, né? Tem lá o 22, eu quadro 22, e não vai me perguntar porque é de Não, pode cabeça. deixar que a Você produção vai coloca colocar o lá, telefone. A ou produção. entra no site lá do Sérgio, no e-mail, e pede para ser inserido, deixando, né, o seu nome e o número do seu telefone, do WhatsApp, que ele vai ser incluído. Sim, você pode ficar. A produção vai colocar aqui o telefone, o site do Obrigada. Sérgio, tudo Obrigada que a certinho, memória já começa. para que as pessoas possam, porque realmente você vai ver o movimento espírita funcionando, né, através da tecnologia, mas a importância do Ereu, né, Edila? O É, Ereu. Fala mais um pouquinho do Ereu. vamos. A gente trabalhou nisso tantos anos, né, no Ereu. Peguei desde o Ecreu, Olha só. peguei Ecreu, virou Ereu. Era uma capacitação, né? Cada reunir fazia do seu jeito, até que se chegou a essa forma, né, que é feita agora, como troca de experiência, que eu achei riquíssimo.
que você não tem que levar nada pronto, mas você tem que estar ali à disposição para responder o que for, né, perguntado. Então, quem vai coordenar cada grupo de trabalho é alguém que o CERJ, né, que a diretoria do CERJ vai indicar, mas que não tem que levar nada pronto, e sim colher ali de cada GT os benefícios que vão ser feitos. Então, E eu aí acho você assim, vai que o Coelho encontrar. virou Ah, uma grande troca de experiência, sim, sim. de você passar aquilo que foi exitoso para o outro que está tentando conseguir Né? E essa com história. certeza você vai encontrar a Edila para apresentar o que está acontecendo na área administrativa. Então, não perca o Ereu, porque você vai encontrar a Edila Luz. Eu vou, mesmo que seja só para acompanhar os companheiros, eu vou, para ficar junto com a Muito unificação, bem. com o financeiro, eu vou. Edila, estamos chegando no finalzinho. Papo gostoso é assim, bate, passa rápido, não é? Passa rápido, Mas né? isso. Mas então, só passa para a gente, então, esses minutos finais. Quais são as suas, assim, as suas expectativas, né? O que você vai desejar fazer nesses poucos anos, não são muitos anos, mas de diretoria administrativa? Eu vou tentar isso, é fazer esse diálogo com os seus e com as casas espíritas para que utilizem o espaço do Sérgio, para que eles possam trazer, né, os seus eventos. Por exemplo, a gente fizemos uma parceria com Seara Fraterna, e eu nem estava lá ainda. Eu ainda nem fazia parte da direção, mas já há alguns anos a evangelização do Sérgio faz o seu encerramento, então eles gostam de fazer uma peça, um teatro, com todos, desde o maternal até o grupo de pais. Todos participam. Muito legal. Conta-se ali uma história. E a gente tentou vários locais aqui perto, né, do Seara Fraterna, aqui no Catete, alugava um, alugava outro, até que foi feito lá no SERJ, agora nós temos essa parceria todo Isso, um ano, palco no maravilhoso, gente. último sábado de novembro, às 15, 17 horas, a evangelização Memei do Seara Fraterna utilizam lá. Então, outras casas também fazem isso. A gente já tem outras que estão começando a procurar para fazer os seus eventos. Então, façam. Eu quero muita gente lá. Isso é a casa dos espíritas, não é? É a Sérgio, nossa, exatamente, o Sérgio é a casa de todos, é a nossa casa. Então, nós precisamos mostrar que estamos ali, de portas abertas, para receber não só os espíritas, né? Mas todos aqueles que estejam interessados em conhecer a doutrina espírita. muito bem. Edila, muito obrigado, querida. Olha, que Deus abençoe essa sua diretoria, que você possa aí continuar construindo esse movimento espírita e trabalhando na direção que a gente sabe que não é fácil, nossas preces estarão com você. Fique tranquilo. Obrigada. Então, ó, pode se despedir para a gente encerrar, então, esse programa maravilhoso que teve a sua participação. Então, eu agradeço muito a todos, né, que assistem o Presença Espírita. Agradeço Presença ao Henrique. amiga. Presença amiga, menina. Presença amiga. Tá Amiga, você é certo. amiga, é presença amiga. Presença amiga. Então, nós agradecemos a Ah, todos, né, ao Henrique, pelo convite. Estava assim, em dúvida se eu ia fazer ou não, mas não doeu, ah. não doeu. Não, Foi muito vocês perceberam que a Edila não é fácil, tem que arrancar as coisas dela. Essa menina, ela trabalha aberta. Gente, ela trabalha que não acaba mais. Mas aquela história, tem gente que para se apresentar não é fácil. Aí está o exemplo aqui do meu lado.
Ela gosta de trabalhar, mas na hora de Eu falar não é gosto. fácil, não. Eu saía, às vezes eu estou em tripla reunião, faço as três. Eu Eu sei gosto, eu disso. gosto mais de ficar nos bastidores. Eu sei. Não é fácil. Por isso que o programa foi assim, ó, fui tirando, né? Mas tá aí uma trabalhadora, gente de primeira hora, que está aí se apresentando, vai fazer uma diretoria, né? Porque para a gente colocar o CERJ como uma federativa de portas abertas, né, Edila? Isso aí. É isso que nós queremos. Oh, obrigado, querida. Fique com Deus. E a gente encerra aqui o nosso querido a presença amiga. Eu já ia falar presença espírita, ó, contaminado por Edila. E a gente se encontra no próximo mês com mais um membro da diretoria. A gente está apresentando a direção nova do Sérgio. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.